Olá pessoal, bom dia. Agora ainda é bom dia, né? 11h08. Estou gravando esse vídeo que eu pretendo que seja um vídeo curtinho para tratar de um tema que assim vem sendo nesses vídeos que eu tenho feito e nos textos que eu tenho escrito uma constante. E é uma constante porque eu acho realmente muito importante tratar dessa questão, né? Mas o que motivou o vídeo agora, esse vídeo, e até adiantou uma ideia que eu tive e que eu estava planejando melhor assim para colocar em prática, foi uma conversa que eu tive com um amigo meu. Um amigo que eu tenho há muitos anos, que não está próximo, está em outra cidade, está lá no interior, né, eu estou aqui em São Paulo. Mas ele começou a ler o que eu tenho escrito, né, tanto no Instagram quanto lá no Facebook, e viu os vídeos e tal, e ficou curioso com uma questão, né? Conversando com ele falou, mas e essa história de leitura, de aprender a ler livro, de leitura profunda, de leitura superficial, como é que fica isso aí, né? O que você quer dizer com isso, né? Ou que outras pessoas estão falando a respeito disso e sobre isso, né? Então, enfim, quem já leu alguma coisa que eu escrevi aqui sabe que de fato eu venho tratando dessa questão, né? Sabe também que eu sou assim bastante contra mesmo essa ideia de que para você ler um livro você precisa fazer um curso de leitura, né? Ou seja, um curso que te ensine a ler o livro, né? Ou te ensine a ler um livro. Eu não acho que seja necessário. E eu vou explicar um pouco melhor agora, aqui nesse vídeo, essa é a minha ideia, sobre o que eu estou falando quando eu estou falando isso, e vou dar alguns exemplos práticos, né, que eu acho bastante importante, tá bom? Como sempre, né? Sempre tento dar um exemplo prático do que eu estou falando, para a gente não ficar só no mundo das ideias, só no abstrato, né, que tem a sua importância também, mas que, enfim, né, cada coisa na sua hora, né, e cada coisa no seu lugar. Enfim, então vamos lá, né? Inclusive até eu quebrei a cabeça aqui antes de começar a gravar esse vídeo sobre um termo que se adapte melhor a essa questão de leitura superficial versus leitura profunda. Sobretudo porque superficial tem uma conotação pejorativa, né? Quando se trata, por exemplo, de uma questão como essa, de leitura. Puxa vida, leitura superficial. Superficial então teria a conotação de algo simplista, né, pouco objetivo, né? Então eu queria propor um outro termo, que é um termo que eu vou usar daqui para frente quando eu for tratar dessa questão, que eu chamaria de leitura de superfície, ao invés de leitura superficial. E é engraçado que como essa pequena alteração, né, muda completamente o sentido. Tá bom? Então a gente pode usar assim, leitura de superfície e leitura profunda. Porque como eu também já falei, perdão, de fato existem diferentes níveis de leitura. Não é isso que se está discutindo. Assim, eu não estou dizendo que só tem um jeito de você ler um livro. Não é isso, né? Existem diferentes maneiras e diferentes níveis de leitura de um mesmo texto, de um mesmo livro, de ficção, romances e contos, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, e o que eu quero dizer com leitura de superfície, né? Vamos, né, fazer aqui uma analogia para ver se eu consigo me explicar melhor. Imagine então se você está no mar, assim, na linha da água no mar, né? Na linha d'água no mar, assim, você está olhando, né? Todo mundo que já foi para a praia teve essa experiência, né? Você fica ali olhando na linha da água, você vê toda aquela vista bonita, né? Dali, dependendo do lugar onde você está, né? Ou o oceano na frente, ou alguns morros, algumas montanhas com o verde ali e tal, né? O céu azul, né? Em contraste com as outras cores todas, principalmente com o verde, né, das montanhas, né, ou a areia branca da praia. Então assim você... E isto é bonito, né? E essa visão que você tem é uma visão bonita, é uma visão que te dá prazer, que te dá deleite, né? E que você aprende com ela, você vê muita coisa, você consegue enxergar muita coisa, ok? Então essa seria a leitura de superfície, né? Já a leitura profunda, né, vamos lá,
né? Agora você imagina você, então, se abaixando, mergulhando mesmo, indo lá para o fundo, né? É claro, você vai ver uma série de outras coisas, né? Aí você vai ver ali, talvez, a vida marinha toda, os peixes, né? Inclusive vai ficar mais escuro, vai ter menos luz, né? E você vai entender melhor aquele ecossistema, não é? Que existe. E quando você se abaixa, você se afunda, mas é mais difícil, é mais complicado, né? Exige um esforço muito maior você mergulhar e ficar ali embaixo, mesmo que seja com equipamento, do que você ficar ali na linha d'água na superfície. Então, quer dizer, é isso que eu estou dizendo, é isso que eu quero dizer. Essa leitura de superfície, que é uma leitura que você pega, abre o livro e lê simplesmente, né, sem conhecimento de técnicas de teoria literária, de crítica literária e de análise literária, ela é uma leitura que pode muito bem ser feita sem prejuízo nenhum, né, sem prejuízo nenhum. Enquanto que essa outra leitura, a leitura profunda, quando você aí passa a pesquisar, a entender o que é crítica literária, o que é teoria literária, aí, enfim, ela é uma leitura mais difícil, é uma leitura mais técnica. E vejam bem, técnica, né? Aprender teoria literária, aprender sobre crítica literária, aprender a fazer a crítica literária, aprender a fazer análise literária, é uma técnica que exige muito estudo, muita leitura, né? Nós temos, sim, ótimos autores aqui no Brasil, ótimos teóricos aqui no Brasil. Então, temos escrito em bom português livros que nos ajudam, nos auxiliam a chegar a esse tipo de leitura. E temos todo um universo de críticos e teóricos literários, sobretudo de língua inglesa, né, que também fizeram isso, né, e tem, acho que, assim, pelo menos a grande maioria deles, todos traduzidos, né, para o português. Eu até depois vou mostrar, né, o que eu tenho aqui, tanto no Brasil quanto os estrangeiros que trataram dessas questões, né. E então, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: uma leitura, o que eu falei para esse meu amigo, um tipo de leitura não impugna a outra. Eu acho que elas convivem muito bem juntas, uma do lado da outra, né? Você pode ler dessa forma que eu estou falando, que é fazer essa leitura de superfície e aproveitar muito bem o livro. E você pode falar, não, tá, tudo bem, eu quero entender um pouco melhor aqui, uma série de coisas aqui, me surgiram algumas questões aqui, surgiram algumas perguntas a partir dessa leitura de superfície que eu fiz, que eu quero me aprofundar nelas, né? Então, então aí eu vou pesquisar, eu vou saber quem que escreveu sobre crítica literária, quem que escreveu sobre teoria, o que é a teoria da literatura, né? Aí você lê tudo isso, né? Aí você pega de novo esse livro e aí você vai juntar as coisas, né? Aí você vai falar assim, você vai aplicar essa técnica que você aprendeu lendo esses teóricos nesse romance que você leu, né? E aí você vai ali tirar muita coisa de fato disso, né? É o que eu, por exemplo, é o que eu faço. Mas é porque eu tenho um interesse por literatura, além desse interesse de superfície, né? Que foi assim que eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, os primeiros livros que eu li, os primeiros romances que eu li, eu era assim, adolescente, era jovem, e eu não fazia a menor ideia do que era a teoria da literatura, crítica literária, análise literária, essa coisa toda, né? Sabia interpretar um texto, né? E ainda assim, de forma também, não era uma coisa, né? Porque aí depois, à medida que você... Porque interpretação de texto também tem a ver com quantidade de leitura. Quanto mais você lê, melhor você interpreta um texto, né? Melhor quando você tem um repertório maior de leituras, você passa a interpretar melhor o texto, né? Pelo menos eu espero que seja assim, né? Acredito que seja assim, né? Então, enfim, um tipo de leitura não impugna a outra de maneira nenhuma. Você pode fazer esses dois tipos de leitura ou pode ficar num tipo de leitura só, né? Agora, esse segundo tipo de leitura, quando você aprende a fazer esse tipo de leitura, que é seria essa leitura profunda, né, ela também não atrapalha esse primeiro tipo de leitura, que seria essa leitura de superfície. Mas aí a coisa fica meio que natural, acontece de forma um pouco natural. Você começa a ler um romance, depois que você já adquiriu uma certa técnica, né?
Você com relação a essas matérias todas, né, você começa a ler o romance, a coisa acontece meio que de maneira natural, né? Você olha só, então nós temos aqui uma narrativa na primeira pessoa, ou temos uma narrativa na terceira pessoa, né? Quantos personagens nós temos aqui? Nós temos tantos personagens, o cenário é esse, né? A época é essa, entre uma série de outras coisas. Eu não quero, a ideia não é tratar disso aqui agora. Mas tem sim uma série de questões que são discutidas nessa área, nessa outra área, né, que é uma área bastante técnica, que é referente, né, que é relacionada diretamente a essa do que eu estou chamando aqui de leitura profunda, né. Mas enfim, voltando para a leitura de superfície, né, o que eu quero dizer com isso? A minha preocupação é a seguinte: se as pessoas começam, nós temos, né, no Brasil, infelizmente, poucas pessoas leem. Nós temos um cenário onde poucas pessoas leem. Tá? Poucas pessoas leem. Esse é um cenário, né? E assim, a minha ideia com esse canal, com essa conversa que eu tenho tido com vocês aqui, é que as pessoas comecem a ler mais, que elas se interessem mais por leitura, por literatura, lendo, em primeiro momento, lendo. E eu acredito que essa ideia de que para você ler um livro você tem que fazer um curso onde você vai entender o que é teoria literária, e quando eu digo fazer um curso, eu estou me referindo especificamente a essa questão, quer dizer, até eu não acho, assim, né, realmente eu acredito na boa vontade de quem está fazendo isso aí, assim, não estou falando não estou falando de alguém, de um suposto curso que vai enganar as pessoas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente séria que de fato vai lá dar um curso sobre teoria literária, de como você vai ler com olhos críticos um livro, né, de crítica literária e tal. Mas não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: você não precisa disso, só disso, você não precisa disso para ler um livro, né? E aí, por exemplo, eu li Guerra e Paz e Ana Karenina há muito tempo, naquela edição da Nova Aguilar, de papel bíblia. Não sei se alguém que está ouvindo isso aqui, está assistindo, talvez tenha lido, que era uma tradução do francês, né? E li faz tempo mesmo, e o meu pai que tinha, né, essa coleção. Eu li do meu pai, tanto Ana Karenina quanto o Guerra e Paz, né? Mas faz muito tempo, e agora eu estou relendo. E eu estou relendo primeiro Ana Karenina, que agora é direto do russo, né? Traduzido direto do russo, uma recomendação que me fizeram de uma tradução, que agora a gente tem várias traduções diretas do russo, né? Tanto do Tolstói quanto do Dostoiévski, enfim, do Turgenev, né? dos grandes romancistas russos, né? E eu estou lendo Ana Karenina, e é absolutamente fantástico, assim. E olha, não precisa ter técnica de leitura para ler Tolstói, né, para ler Ana Karenina. É uma novela absolutamente maravilhosa. Ela tem assim lances de muito bom humor, né, de tensão, você fica muito emocionado o tempo inteiro lendo o livro, né? Ele constrói, a forma como ele constrói a história, né? A maneira como ele descreve os personagens. Não precisa saber teoria literária para se divertir, para se emocionar lendo Ana Karenina, do Tolstói. Não precisa. É pegar, abrir o livro e começar a ler. Vai ser um negócio assim absolutamente maravilhoso. Eu quero falar um pouco mais, né, de Tolstói, inclusive do Ana Karenina. Eu estou anotando bastante coisa que eu estou lendo, que não obrigatoriamente, ou em muitos casos, tem a ver com essa leitura, com essa técnica toda de crítica e de teoria literária e de análise literária, né? Basta você ter curiosidade por algumas questões que estão ali no livro, sem ter que se aprofundar a ponto de se utilizar dessas técnicas, né? Eu estou fazendo isso, estou fazendo essa leitura, porque aí na minha cabeça, como eu tenho lido já há algum tempo, né, sobre teoria, crítica e análise literária, então eu, né, já estou com isso na minha cabeça. Então a hora que eu começo a ler um texto ficcional, um texto de ficção, eu já fico, né,
né, eu consigo ver, enxergar essas coisas no texto, né, a partir dessa técnica, mas eu também consigo imaginar uma leitura, eu consigo pelo menos fazer essa separação, eu consigo imaginar essa leitura sem a utilização dessa técnica, né, que é uma leitura que eu fazia quando eu era jovem, lá, que eu era antes de conhecer a teoria e técnica de crítica literária, teoria, análise literária, essa coisa toda. Eu consigo me ver, me imaginar e consigo fazer essa leitura, consigo fazer essa divisão. E aí as anotações que eu tenho feito em Anna Karenina tem a ver com essa leitura de superfície, né, sem precisar avançar para técnicas mais profundas e mais complexas de análise literária, né? Tá bom? E assim, para fechar, como eu tenho insistido bastante em que as pessoas leiam a literatura brasileira, porque nós temos a literatura brasileira de altíssima qualidade, inclusive contemporânea, né? E eu quero falar bastante de literatura brasileira contemporânea, não só dos medalhões, dos autores, também dos autores antigos, dos que já são consagrados, né, pela crítica e tal, e não só pela crítica, mas pelos leitores também, né, que muita gente lê e consegue apreciá-los, né. Eu também quero falar de literatura contemporânea, porque a literatura contemporânea ela tem uma outra característica também, que é muito importante em literatura, que além dela ser uma literatura de muito boa qualidade, ela também é uma literatura que ela traz assim, emoção para quem está lendo, né? Ela é emoção, diversão, né? Ela é eletrizante, você fica ali lendo, você fica né, muitas vezes tenso mesmo, nervoso, querendo saber qual vai ser o destino daquele personagem, o que vai acontecer, né? A trama é muito bem urdida, né, muito bem construída, muito bem feita, né, levando você o tempo inteiro a ficar ali, né, na expectativa do que vai acontecer. E isso, né, boa literatura pode ter isso, e ela não deixa de ser boa literatura, não deixa de ser literatura de altíssima qualidade, porque tem essas características, né? Não mesmo, ela pode, né, trazer essas duas coisas juntas. E eu vou mostrar aqui para vocês um livro que tem essas características, né? Tem essas características todas, que é essa aqui. E é a literatura contemporânea, né? A Hipótese Humana, desse autor, que é um autor jovem, brasileiro, escrevendo, como eu digo sempre aqui, vou continuar dizendo, em ótimo e muito bom português, né? Usando lindamente a nossa língua, né? Que é o Alberto Mussa. Tá joia? Tem outros livros dele, eu li todos os livros dele, né? Praticamente, se eu não li foi um ou outro. E quero falar outras vezes sobre esse autor, tá bom? E assim, eu quero propor aqui vou dar uma sugestão. Eu ia propor um desafio, mas desafio é um negócio parece meio briga, meio guerra, e não é o caso, né? Eu vou dar uma sugestão. Esse livro tá na Amazon, não é um livro caro, né? Tem um preço muito bom, inclusive ele é barato pelo quanto ele é bom, né? Então, assim, quem se interessar no que eu falei aqui, quem quiser entender melhor o que eu falei, compre esse livro, leia esse livro, tá bom? E aí depois nós vamos conversar. Daqui a algum tempo, novamente, eu faço um outro vídeo, eu quero ver se por acaso vão chegar algumas perguntas, se as pessoas vão falar comigo, mas daqui a algum tempo eu li, né, e vou reler então, né? Eu li faz pouco tempo, não faz muito tempo que eu tenho esse livro, mas eu vou relê-lo, e aí depois eu gostaria que as pessoas dissessem, olha, quem não tem essas técnicas de leitura, tá? Não é? Eu acho que talvez a maioria das pessoas com quem eu esteja falando aqui, normalmente quantas pessoas olham lá o que eu escrevo, o que eu coloco no Instagram? 50 pessoas entre Instagram e Facebook, 50 e poucas pessoas. Bom, enfim, se as pessoas que estiverem ali, algumas dessas pessoas que estão ali se interessarem o suficiente, comprarem esse livro e lerem esse livro, eu quero falar com essas pessoas. Quero que elas me digam assim, eu li, eu gostei muito, ou eu não gostei, né? Ou eu gostei, por que eu gostei? Por que eu gostei desse livro? Né? E pessoas que eu presumo não tenham essa técnica, não desenvolveram, não leram, não se preocuparam ainda em desenvolver essa técnica. Me digam se gostaram ou não desse livro, né? Isso é muito importante, porque, enfim, eu acredito que
para ler esse livro e ler esse livro e gostar muito desse livro, não precisa que você tenha desenvolvido, né, nenhuma técnica de leitura. Basta lê-lo, ok? Aí depois, né, se a pessoa, né, como eu, não, mas eu quero aprender crítica literária, teoria literária, quero entender como ler um livro com olhos de crítico, de teórico da literatura, eu quero saber o que é filosofia da literatura, eu quero, né, ótimo, maravilha, maravilha, né? Assim, é hoje mais possível do que nunca antes foi, né? Você, né, como eu, por exemplo, eu estou fazendo letras agora, né? Depois de formado já há mais de 20 anos em outra área, eu estou aqui agora fazendo letras em EAD, né? E vou me formar, né? E vou seguir estudando a literatura, né? Estou fazendo letras e vou seguir estudando literatura, porque, enfim, é uma coisa pela qual eu me interesso muito e o meu interesse ele vai além desse interesse pela leitura de superfície, ela é um interesse que vai para essa mais profunda, que vai dar muito mais trabalho e é assim mesmo que deve ser, né? Esse trabalho, né, essas dificuldades que vão me ensinar alguma coisa, que eu pretendo aprender, tá bom? Então, pessoal, é isso. Acho até que já falei mais do que eu queria. Eu agradeço a atenção, né, de quem, porventura, assista todo esse vídeo, ou no Instagram, ou lá no YouTube, que eu vou colocar no meu canal também, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês.